Olá meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal do Ursão. Sejam muito bem-vindos em mais uma revisão da novela Terra e Paixão. Vamos fazer a revisão do quarto capítulo da novela. Antes de mais nada, quero agradecer muito a você. A gente chegou na meta de 300 inscritos nesse canal, então muito obrigado de coração pelo apoio, gratidão eterna. E agora, obviamente, vamos aumentar essa meta. Por favor, então bora compartilhar, bora se inscrever se você não é inscrito. Então vamos lá e mais uma vez muito obrigado por todo esse apoio e vamos falar sobre a novela Terra e Paixão, esse quarto capítulo. Já vou começar reclamando. Gente, pra que uma hora de duração essa novela? Colocar 40 minutos, pelo amor de Deus. Mas é aquele ditado, tá na mão de Deus e depois das profissões dos homens aqui. Vamos começar falando desse momento aqui logo no início da novela, onde a Aline, ainda dentro das terras do Antônio, ela cruza com o Caio tenta uma reaproximação amigável, mas eu acho que às vezes ele perde um pouco o time, ele perde um pouco até a noção do que ele vai falar pra ela. Ele fala que ela sozinha não é capaz de aumentar as terras, mas eu acho que até se entende o que ele quer dizer, mas eu acho que não precisava ser utilizado nessas palavras, que acaba soando um pouco machismo, dizendo que a mulher não é capaz de fazer. Você entende que, obviamente, para você transformar uma fazenda pequena em uma grande plantação, obviamente que não depende exclusivamente de você. Você precisa ter dinheiro, uma estrutura grande para isso. Só que eu acho que às vezes a forma que ele se expressa faz com que ela entenda que ele tá sendo um pouco machista com ela, sabe? E por mais que ele tente uma reaproximação, ela acaba sendo um pouco errada em alguns momentos, se é que vocês me entendem. E ela dá uma cortada nele e fala pra ele que essa reaproximação não existe, pediu pra ele ficar o mais longe possível. Logo na sequência, lá na casa dos La Selva, a gente tem mais uma vez o Antônio brigando com o Daniel, porque o Daniel ainda não conseguiu convencer a Aline de vender as terras pra ele, e ele ficou brabo porque ela foi lá enfrentar ele. No capítulo de ontem a gente viu o final do capítulo onde ela enfrentou ele tá reclamando disso. O filho dele falou que realmente ela não vai vender, ela tá decidida em não vender, e o próprio Antônio fala, mas então ele que deu um jeito de fazer ela vender as terras dele. Depois ele conversa com a mãe dele, e a mãe dele tenta de fato falar que é importante ele conseguir convencer a menina a vender as terras. E o Daniel fala da forma como o próprio Antônio trata a própria mãe, sabe? Ele fala que ele realmente continua morando naquela casa, continua vivenciando tudo aquilo por causa da mãe. Então realmente mostra o amor de mãe e filho. Outro momento é a Aline lá de novo na cooperativa, conversando com a Lucinda, agora já sei o nome da personagem, tentando comprar as sementes com ela, semente de milho e soja. E o presidente da cooperativa, que é pai da Graça, que é noiva do Daniel, então a gente tá vendo que essa corja é toda junta, né, esse povo. Ouve ela pedindo pra Lucinda pra vender pra ela as sementes. Ele entra na sala e fala que pra ela não vai ser vendido absolutamente nada. Ela pergunta o porquê que ela nunca fez nada pra eles, e ele fala do Antônio, o quanto o Antônio é maravilhoso, gostoso. Falta ele dizer isso. Falta ele dizer que quer lamber a bunda do Antônio. Ai, que delícia! Porque essa gente realmente baixa a cabeça pro Antônio, porque o cara tem poder, o cara tem influência ali, né? Ali. Porque a gente já viu que por causa de uma jornalista, ele já ficou meio um pouco receoso em relação à situação. Que é exatamente o que a gente vê no próximo momento da novela, que ele vai atrás de um advogado e fala sobre essa jornalista, e ele quer encontrar quem é essa jornalista, e o advogado entende o que ele quer fazer e fala que vai descobrir o nome dessa jornalista. Não deve ser tão difícil, porque nem todas que fizeram a faculdade ali na faculdade, nem todas foram para Brasília, então é fácil conseguir localizar. E aí a gente percebe o ponto de influência que o Antônio tem. Como poder, como dinheiro, ele consegue ter esse controle sobre as pessoas e sobre as situações. Nesse momento aqui, a gente tem a Irene na boutique da Graça, conversando com ela. Um ponto importante que naquela conversa onde a Graça teve com o Daniel, onde o Daniel falou a forma que o Antônio trata a própria esposa, a própria Irene, o Daniel fala o quanto ele ficou encantado pela Aline, o quanto a Aline despertou nele um interesse pelo fato dela enfrentar o pai, enfrentar
o Antônio. E por isso que ele fala aquilo pra Irene, porque a Irene diz assim: não, mas eu enfrento o seu pai. E ele fala: mãe, o meu pai basicamente te humilha, basicamente te trata muito mal. Ele te trata muito mal. E eu só tô nessa casa por causa da senhora. Entendendo isso e compreendendo o quanto o próprio filho ficou encantado pela Aline, ela foi até lá colocar na cabeça da Graça o quanto é importante a Graça engravidar dele, transar com ele, ser um pouco mais ousada, porque o filho tá de olho em outra pessoa. Ela foi lá envenenar a cabeça da Graça e ela conseguiu fazer isso. Outro momento é o Caio conversando com a Cândida. Ele conta pra Cândida o quanto ele tá interessado pela Aline e o quanto ela tá tendo dificuldade por causa do pai dele de conseguir ingressar na cooperativa, conseguir crescer, né, a fazenda dela, conseguir de fato realizar a plantação. E a Cândida fala pra ele: se tu quer ajudar ela, ajude ela, faça alguma coisa. Eles sabem o quão o pai dele é um cara que ele descobre as coisas, ele vai atrás e realmente não é muito fácil conseguir enganar ele, mas a Cândida fala: faz alguma coisa. Se você acha que tem que fazer, faça alguma coisa. E ele falou que vai fazer, que vai dar um jeito de conseguir comprar essas sementes para ela conseguir fazer a plantação. Aqui de novo a gente tem a louca do Rivotril. Loucura. Mais uma vez fazendo uma videochamada com o italiano fajuto e ela contando pra mãe dela o quanto ela tá apaixonada, o quanto ela tá realmente encantada pelo cara. E a mãe dela, pelo menos um senso, assim, surgiu um senso, falou: se esse cara for fake. E ela fala: mãe, não é, porque eu faço videochamada. E ela diz: não a pessoa, mas a história dele. E ela falou que viu as redes sociais dele, que realmente ele é milionário. E realmente a gente percebe o quanto a pessoa consegue enganar muito, né? Parece muito a história aquele do golpe daquele cara do Tinder, né? Que é exatamente muito que provavelmente que vai acabar acontecendo aqui. E a gente percebe o quanto ela fica encantada, o quanto ela fica ansiosa pelo momento e tudo mais. E quando ela fica sozinha, ela vai lá e toma remédio de novo. Toma 2 comprimidos, que muito provavelmente deve ser calmante, porque ela tá muito ansiosa, ela tá muito nervosa. Realmente ela tá bem viciada nesses remédios. Aqui a gente descobre que o Caio, para poder ajudar a Aline a comprar sementes, tenta usar o tio dele como se fosse um laranja ali, para poder fazer todo o esquema. Porque se o próprio Caio chegasse na cooperativa e comprasse aquelas sementes, eles iam saber que era o Caio responsável pela compra. E sendo o tio dele, ele só compra as sementes e eles querem, de alguma certa forma, acreditam que a Lucinda, que é a pessoa que vai vender, ela não fale, né, seja discreta, porque ele vai comprar essas sementes e vai mandar pro endereço lá da fazenda da Aline. O tio dele fica meio receoso, mas depois decide de fato ajudar e comprar essas sementes, mas pede pro Caio que o nome dele não pode ficar envolvido em absolutamente nada. Realmente o grande receio é o Antônio e ele descobrir. E aqui é o momento em que ele compra as sementes junto com a Lucinda. A Lucinda pergunta de que letra é aquela dali, ele fala que a letra é do Caio. Ela não entendi muito por que ela questionou isso, letra parecida, não sei se alguma coisa faria sentido ali, mas ela acabou questionando, mas é uma coisa que não tem tanta interferência, e ele pede para ser entregue no outro dia tudo que foi pedido. E o Antônio mais uma vez foi lá na fazenda da Aline enfrentar ela, fala que quer comprar as terras dela, e mais uma vez ela fala que não vai vender para um assassino. Depois, já no período da noite, o Daniel teve lá na fazenda da Aline, tentando conversar com ela, se reaproximar dela, e ela fala que não vai vender as terras. Ele fala que não tá ali por isso, que de fato ele quer ajudar ela, de fato ele quer fazer alguma coisa por ela, e ela só pede desculpas pela forma que tratou ele e vai embora. Depois a gente tem, no mesmo momento ali, logo depois, mostra o jantar na casa dos La Selva, aonde a Graça tá ali jantando com eles e realmente estão falando sobre se casar e tudo mais, e ele acaba levando ela embora e ela para ele no meio da estrada e transa com ele. Fez exatamente o que a Irene instigou na cabeça dela, né? E se vai ficar grávida, eu não sei, não sabemos ainda. E termina a novela quando chega ali toda a carga de compras de semente que foram compradas em nome da Aline. Ela não entende muito o que tá acontecendo, porque, né, a cooperativa não quis vender para ela, e ela fica
não sabe o que fazer, mas ela aceita, né? Alguém comprou e alguém distribuiu para ela. Depois ela vai ali na menina que faz a entrega e tenta questionar ela, fala quem é, né? E ela tenta não falar nada, porque a pessoa, o Caio, pediu para não falar, e depois de tanta insistência, ela acaba falando que foi o filho do Antônio. Só que quem, na verdade, está por trás da compra das sementes é o Caio. Só que na cabeça da Aline, quem fez isso foi o Daniel. Porque o Daniel teve na fazenda dela ontem de noite e falou pra ela que ele queria ajudar ela de alguma forma. Então ela acha que foi ele e termina a novela com esse pensamento dela, dizendo que é ele que foi o responsável pela compra das benditas sementes. Ah, meu Deus. Mas é novela, né? É isso que acontece. Esses foram os principais acontecimentos da novela. Tiveram outros, mas nada que acrescente dentro da narrativa. A gente só falou pelos principais momentos mesmo desse resumão da novela. Eu tô gostando muito da novela, então deixa aqui nos comentários o que você tá achando, qual é a nota que você tá dando por enquanto pra novela. Deixa aqui nos comentários também se você quer que eu traga a revisão de alguma outra novela. Pode ser novela antiga, novela nova, não tem problema. E eu já vi alguns pedidos de Vai na Fé. Prometo que eu vou tentar trazer Vai na Fé logo logo pra gente fazer um resumão de Vai na Fé, tá bom? Muito obrigado a todo o apoio, a todo mundo que tá se inscrevendo, assistindo, compartilhando. Obrigado mesmo de coração por todo o apoio que vocês estão me dando. Beijo e bom final de semana.